Alunos do terceiro ano, aqui o professor Nilson. Hoje a gente vai encerrar aquela parte de gráficos. Além dos gráficos que vocês viram, existem outros, que são os gráficos de linha, os pictogramas, certo? Mas eu queria dar atenção especial a um tipo de gráfico que a gente chama de histograma, ok? Vocês vão ver que o histograma ele é simplesmente um gráfico de colunas, só que mais apropriado para uma tabela de distribuição de frequência, que é a tabela que a gente fez na parte de dados estatísticos. Ó, ele diz assim: na tabela seguinte, extraída do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, está relacionada a renda per capita média em cada estado, que são dados do censo de 2000, expresso em reais. Então vocês estão vendo aqui a tabela, ó, certo? Aí ele diz, ó, agrupando esses valores em 5 classes de intervalo 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, de 400 a 500 e mais de 500, é possível construir uma tabela de frequência. É claro que, como o interesse aqui é o histograma, não foi feita a tabela de frequência, mas o certo seria fazer a tabela de frequência, certo? E depois de feita a tabela de frequência, fazer o gráfico, ok? Bom, para representar graficamente as informações, construímos um gráfico semelhante ao de barras verticais, usando como abscissas os limites das classes de intervalo. O que é abscissas, o limite das classes de intervalo? Observa que o limite é isso aqui, ó, de 100 a 200, certo? Aí de 200 a 300, de 300 a 400, esses são os limites, que é o que ele colocou aqui, ó, de 100 a 200, essa barra, de 200 a 300, não é isso? De 300 a 400 e assim por diante. Mas observa que é um gráfico de barras. Ó, eu esqueci de aumentar aqui para vocês verem. Tá aqui de novo, ó. As barras, ó, de 100 a 200, que representa de 200 a 300 e assim por diante. Como é que é feito esse gráfico? Observa que tem um número aqui em cima, né? O que é esse 13? Esse 13 é quantas desses valores aqui, dessas rendas per capita, tá nesse patamar, que é o patamar de quanto? De 100 a 200. Ó, de 100 a 200 são 13, é uma contagem, ó. Vamos ver como é que está aqui, ó. De 100 a 200 tem 1, ó, 1, não é isso? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, então eu esqueci um, né? Que aqui está dizendo que é 13, ó. Vamos contar de novo, ó. De 100 a 200. Aqui passou de 200, passou, todos passaram. Observa que esses dados já estão na ordem. Ordem o que? Decrescente. Ah, então tá bem aqui, ó. Certo? Tá bem aqui o que a gente deixou de contar. Então até aqui, ó, tudo maior que 200. Aí a partir daqui, ó, todos são menores que 200, ó. Ou seja, tá de 100 a 200. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? 13 rendas per capita menor que 200. Bom, aí a próxima classe é de 200 a 300, ou seja, todos os que forem menor que 300, dos que sobraram, lógico, não é isso? Deixa eu ver, bora para a contagem, ó. Tem 1, 2, 3, estão vendo? Ó, maior que 200 e menor que 300. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque aqui já é maior que 300. Então, ó, observa aqui no gráfico, ó, qual é a quantidade? 8, certo? Aí depois, de 300 a 400, não é isso? Ó, de 300 a 400, seria a próxima barra. É só contar também. Tem 1, não é isso? 2, 3.
que é o número que está aqui em cima, ó, 3. Aí de 400 a 500 tem 2 e acima de 500 1, que completa o nosso gráfico, ó, 2 e 1, certo? Esse histograma poderia ser feito também assim, ó, deixa eu lhe mostrar, que geralmente vocês vão ver muitos livros assim, ó, certo? Tem um espaço aqui, porque no começo é do 0, e aí, ó, as barras ficariam todas juntas, e aqui você colocaria embaixo, ó, de 100 a 200. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor, fazer um pouco maior. Ele poderia vir assim, ó, aqui nesse eixo, ficaria de 100 a 200, uma barra, aí depois de 200 a 300, outra barra, 200 a 300, aí aqui de 300 a 400, ou seja, eles não precisam ficar aqui dentro da barra, poderia ser embaixo aqui no eixo. Assim como esses números, ó, 13, 8, 3, 2, 1, não precisariam ficar ali, poderia ficar aqui assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ficar no próprio eixo, certo? E aí a coluna subiria, essa subiria até o 13, não é isso que estaria aqui indicado, a outra subiria até o 8, a outra aqui subiria até o 3, não é isso? Até a altura do 3, e assim por diante, certo? Mas é o mesmo tipo de gráfico. Aqui seriam as barras, ó. Uma barra aqui, você pintaria aqui, ó, a outra aqui, certo? Coladas uma na outra mesmo, ok? Também poderia ser dessa forma. Esse é o que a gente denomina de um histograma, certo? Bom, para essa aula eu não vou colocar o formulário. O exercício que vocês terão que fazer é esse exercício aqui, ó. Certo? O que é isso aqui? Com esses dados, entendeu? Vocês teriam que fazer um histograma. Um histograma, ó, com intervalos de amplitude 10. Certo? Intervalo de amplitude 10, que é o que está pedindo aqui. Vocês vão receber esse material também do jeito que viram aqui, além da aula, certo? Então, é o exercício 286 que vai estar aí no material. Até a nossa próxima aula e bons estudos.